للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rasul sallam disse assim num dos ditos dele, né? O mais miserável dos miseráveis que é aquele que escuta o nome do profeta e não fala sallallahu alaihi wasallam. Quem quer ser miserável? Ninguém quer, né? Então, sempre que a gente fala o nome do profeta no início, no fim, no meio da história, a gente tem que falar sallallahu alaihi wasallam. Bom, sejam bem-vindos mais uma vez. Depois de tanto tempo a gente fica com saudade, realmente. E hoje iniciamos de quando iniciou na Terra. O Adão desceu e a Eva desceu. Só que cada um desceu num lugar, né? Não desceram junto num lugar só. O Sayyidina Adam, muitas histórias diz que desceu na Índia, na terra da Índia. Não tinha ninguém, não tinha índios, não tinha ninguém. Mas na terra da Índia lá, e a Eva desceu em Jeddah, na cidade de Jeddah, em Meca, né? E eles foram se procurando, um procurando o outro. Os dois sabiam que eles desceram. Eles foram procurando outro. Da outra vez, até quando terminamos a palestra, eu lembrei de um detalhe que eu não tinha falado. A altura do Sayyidina Adam era 60 metros de altura e 7 de largura. Então não precisava carro para ele procurar ela, não precisava avião, eles vinham andando, né? E eles foram procurando o outro até se encontraram aonde? Alguém lembra Arafat. Arafat. A montanha de Arafat chama Arafat. Arafat significa o conhecimento, o reconhecimento, o conhecimento, alguma coisa assim. Então, quando eles se encontraram, foi chamada de Arafat porque praticamente se conheceram novamente como corpos humanos na Terra. São um pouco diferentes, né? Na Terra. Então, se reconheceram ali. Foram viver mais ou menos próximo a Meca, né? Tanto é que o primeiro lugar for construído como casa sagrada, por isso que se chama a casa antiga de Deus, a casa sagrada antiga de Deus. Qual que é a casa sagrada antiga de Deus? Al-Kaaba. A primeira estrutura da Kaaba, a primeira construção foi Sayyidina Adam que construiu, né? Tanto é que o Sayyidina Ibrahim, quando voltou a reconstruir depois dos dilúvios do Sayyidina Noah, quando ele voltou a construir, ele achou a estrutura dela. Ele achou as pedras que era de alicerce, né, que se coloca, base, né? E as pedras, dizem que as pedras, Allah subhanahu wa ta'ala mandou para ele do paraíso. Pedras de valor. Ninguém sabe hoje, se alguém souber, vão cavar lá para tirar. Mas, as pedras muito valiosas, né? Ele construiu e foi a primeira casa construída por Allah subhanahu wa ta'ala. Aí a gente percebe, aí a gente vê a ignorância dos seres humanos. Todo mundo fala que, como a gente falou também da outra vez, que nós nascemos como macacos e depois desenvolvemos, e depois o homem começou do zero, começou a desenvolver do zero. Desenvolveu o quê? O Sayyidina Adam era a criatura mais inteligente que Deus criou. Mais inteligente. E quando ele desceu para a terra, Deus ensinou mais ainda. Lá ele tinha ensinado tudo. E quando ele desceu para a terra, ensinou mais ainda. Ensinou pedreiro, serralheiro, marceneiro, todas as funções que existem na terra, todas. Ele já nasceu, já desceu para a terra sábio. Quando começaram ali, né, a vida nova, começaram também a ter filhos. Sayyidina Adam e a Eva, né, a Hawa. Em cada parto que a nossa mãe Hawa tinha, era gêmeos. Um menino e uma menina. Para quê? Já para começar a fazer a criação, para começar a gerar a criação. Só que a lei, para vocês terem ideia, o Sayyidina Adam também era profeta. Alguns historiadores falaram, no início, alguns falaram que ele era profeta e mensageiro, e depois pediram desculpa, falaram que se enganaram, não, era só profeta. Mas eu acho que pelas leis que ele trouxe, é mensageiro também, porque as leis que traz é mensageiro também de Deus. Então, a lei na época dele podia casar o irmão com a irmã, mas como? Não do mesmo parto, entendeu? Aqueles que nasceram nesse ano
troca e casa com quem nasceram no outro ano, no próximo, no caso. A menina com o menino de outro ano e o vice-versa, mais ou menos. E foram 20 partos. 20 a 2 são 40. 40 filhos. Teve diretamente. Mas os historiadores dizem que Sayyidina Adam testemunhou na vida dele, de tudo que ele viveu, testemunhou 400 mil pessoas da família dele. 400 mil pessoas, quer dizer, imagina, ele vê netos e bisnetos, ele viveu 1000 anos. Menos... 60, né? Não. 40? 40? Menos 40. Então, o Sayyidina Adam, né, viu a maioria dos filhos dele, quer dizer, da descendência dele, e a vida só existia ali. Mas quem desceu junto com eles? Do céu? Shaitan. Desceu, a gente fala em 2, mas 2 humanos. Só que o Shaitan foi terceiro também. Não deu sossego, não. Só foi o erro de lá. Ele desceu para terminar o serviço dele aqui. E eternamente. E eternamente. Por isso que eu falei para vocês que ele começou a criar os primeiros pecados e o filho do Adão criou o segundo. Só que ele criou os outros também. Agora, por que eu citei isso sobre o Shaitan do gênio e o Shaitan do antes? Diz que Allah subhanahu wa ta'ala diz que assim, no dia de juízo final, a maioria das pessoas que mataram, que pecaram, que cometeram esses delitos, esses pecados grandes, criados pelo Shaitan e criados pelo Qabil, que é como é que fala em português? Caim. É o mais velho dos filhos do Adão. Eles falam assim para Allah subhanahu wa ta'ala com raiva, assim, com ódio. Nos dá eles. Allah subhanahu wa ta'ala nos dá esses dois para a gente pisotear eles aqui, para colocar eles embaixo dos nossos pés. Por quê? Porque eles foram a causa de levar todo mundo para o inferno, né? A diferença entre o Sayyidina Adam também errou quando ele causou esse delito e desceu para a terra, né? Mas a diferença entre o erro dele e o erro do Satanás, ele, logo em seguida, quando ele errou, logo, rapidinho, ele falou, Rabbana, inna zalamna anfusana. Ele se arrependeu e, ao mesmo tempo, pediu perdão, pediu para Allah subhanahu wa ta'ala perdoar, e ele falou, eu cometi injustiça comigo mesmo. Se não perdoasse a gente será dos injustiçados, seria, sabe, dos perdidos, clamando o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. A diferença dele para o Shaitan se arrependeu também. Shaitan diz que cada vez que um ser humano faz sujud, cada vez que um de nós faz sujud na reza, aquela prostração, ele chora. Cada um que está com a gente, assim, cada um da gente, ele chora. Ele fala, umirtu bis sujud walan asjud. Eu fui ordenado a prostrar por Allah subhanahu wa ta'ala e não fiz. Só que a diferença dele para o Adão, ele se arrependeu, mas não pediu perdão. Por quê? Porque ele é do tipo de muitas pessoas que a gente fala para a pessoa assim, se arrepende, começa a rezar, faz isso, faz aquilo. Você acha que eu tenho perdão? Às vezes até as pessoas não falam para nós, mas dá para ver na expressão dele. Inshallah, mas não liga. Eu tenho parentes que falam isso, juro. É arrepiante quando você sente da pessoa assim. E a gente percebe isso, Tem um senhor assim, bem de idade, quando eu falo com ele, eu quase choro. De tanta, sabe, dó dele, assim, dele ser tão pobre, mas Allah subhanahu wa ta'ala veda o coração dele, que ele não sabe que a misericórdia de Deus está aberta. A misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala está aberta para todo mundo. Pode se arrepender, não tem problema. Você pode cometer a vida inteira erros, não que soubesse. Mas se não sabe, se por acaso ninguém te alertou, ninguém te preparou, você pode voltar, você pode pedir. Allah subhanahu wa ta'ala abriu as portas. Tanto é que o Sayyidina Ibrahim alayhi salam, ele fala, ma yaqnatu, quer dizer, aqueles que se desanimam da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, aqueles que são perdidos, aqueles que são ignorantes, não sabem. Allah subhanahu wa ta'ala, as portas dele estão abertas. Então é bom a gente se arrepender. E lembrar, inclusive, a pessoa, quando você está falando com ela, sente isso dela, fala para ela, olha, pode ser que você não fala diretamente, mas assim,
Pode ser que a gente comete tantos pecados, pode ser que comete pecados a vida inteira. E se arrepender, voltar para Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aceita. Esquenta a cabeça, Allah aceita, volta, se arrepende. Se quiser, não deixa ele saber, sentir que ele está, né? Ele é perdido desses perdidos. Mas ensina para ele assim, mesmo que a gente cometer pecados e não sei o quê. É bom lembrar isso a pessoa que estiver nessa situação. Por quê? Porque essa pessoa cada vez vai estar mais distante. Ele quer se arrepender, ele tem até o coração mole assim para se arrepender, mas acha que não tem jeito mais. E para Allah subhanahu wa ta'ala, lógico, tudo tem jeito. Primeiro parto que a nossa mãe Eva teve foi o Qabil e a sua irmã. Eu coloquei os nomes aqui, mas não fui falando, eu acabei perdendo. Enfim, o Qabil e a sua irmã, eles tinham uma diferença. Todo mundo talvez sabe disso, né? Eles tinham uma diferença. Eles tinham um pouco mais de beleza do que o outro parto que veio em seguida. E isso, hoje em dia, causa-nos problemas, né? Quando você vê, às vezes, um homem vê uma mulher bonita, muito bonita, chama a atenção, acaba até caindo em pecado, até pelos olhares, pela insistência dos olhares. E a mulher, vice-versa também, né? Então, a beleza também é tentação. A beleza, sim, de Allah subhanahu wa ta'ala, mas não como muitos falam. A beleza está aí para se colocar. Às vezes ele se incentiva, inclusive, infelizmente, as nossas irmãs mulheres que existem aí no mundo, incentiva, não, a beleza está aí para se mostrar, né? Aí o que aconteceu? No caso, pela lei, para vocês verem que começou no início já. Pela lei, eles tinham que casar ao contrário. Não podia casar o mesmo casal, né? Aí o mais velho era um pouco mais rude, um pouco mais duro, né? E olha por quê. O trabalho dos dois, prestem atenção nessa pergunta que virá depois. O trabalho dos dois, o Qabil trabalhava com trigo, com plantação, só plantação. E quem trabalha com plantação, você sabe que a dureza da cabeça dele, do coração dele, é a mesma coisa que a dureza das mãos dele, que fica toda dura. É a mesma coisa, mesma praticamente dureza, né? O Qabil trabalhava com isso, então é duro. A natureza dele de trabalhar na roça, essas coisas, sabe, não tem. Você vê aqui pessoas que trabalham na roça, né? Com todo respeito, lógico que eles nos alimentam, tudo, mas eles são mais rudes, mais duros, senão eles não iriam aguentar aquele serviço. E ao contrário do Qabil, que todos os mensageiros de Deus e profetas trabalharam nessa função. O que é? Serem pastores de ovelhas. Pastores de ovelhas, eles têm mais carinho, são mais maleáveis. Por quê? Porque eles procuram, sempre que vê um dos cabeças dos animais que eles cuidam, está passando assim, fome ou sede, eles procuram. Ele, pela capacidade de inteligência humana dele, ele procura algum lugar que tem e puxa ele para lá para alimentar ele ou matar a sede dele. Então isso cria um carinho, sabe? Por isso que todos os profetas, Allah subhanahu wa ta'ala põe eles primeiro para serem pastores. Por quê? Porque está preparando eles para o futuro, para eles cuidar dos seres humanos, para eles transmitir essa mensagem com carinho para os seres humanos. Essa mensagem precisa de um coração muito, muito macio, muito bom. Então, os dois são diferentes. Aí veio o Shaitan e começou a trabalhar. Aonde? No mais velho. Você é bobo. Você vai deixar sua irmã casar com aquele cara feio. Ela é linda. Ela é linda. E você é mais bonito ainda. Você vai deixar ela casar com aquele cara feio, não sei o quê. É burrice. A lei, tudo bem, mas são irmãos. Tanto o primeiro parto como o segundo são irmãos. Isso daí é invenção do seu pai, não esquenta a cabeça, não. Vai lá. Aí ele começou, né? Ele tem já aquele jeitinho duro e o outro, além de mais, né? Calmo, mais inteligente, mais educado, além de tudo isso, é religioso ainda. Ele atende o que o pai dele deixou de leis, né? Ele foi até o irmão dele e falou para ele, não vou te deixar casar com ela. Mas por quê? A lei é assim. Ele falou, não vou te deixar. Se você insistir nessa ideia, eu vou te matar. Ah, tá? Ele falou, vou te matar. Ele falou, tudo bem. O que fala o versículo? Quer dizer, se você esticar a sua mão para me matar, jamais iria fazer isso. Você vai cometer seu pecado e meu. Vai carregar seu direito e o meu, fazendo isso. Você que sabe.
eu não vou nem tocar, nem vou nem me defender. E o outro não pensou muito, né? Como eles eram gigantes, e pode ser que às vezes encara uma dificuldade, ele não hesitou muito de fazer isso à noite, na escondida. O irmão dele estava dormindo, bem no sono forte assim, ele trouxe rocha assim, bem grande, sabe? A gente fala pedrinha para nós, pedrinha mais para eles, né? Do tamanho deles. Imagina a pedra que tamanho que era. E jogou na cabeça do irmão dele. Matou ele. Aí que veio a pior e o segundo pecado, e seria o primeiro pecado aqui na terra. Seria o primeiro pecado aqui na terra. Por isso que o Rasul sallallahu alaihi wasallam disse assim: cada um dos seres humanos que mata uma pessoa, o Qabil tem uma parcela desse pecado. Cada um da humanidade. Já pensou quantos milhões e quantas guerras já teve? Das guerras também acontece isso. Então o que aconteceu? Matou ele. O pior vem depois. Ele carregou o irmão dele. Lógico, o Adão ficou sabendo, mas ele não apareceu lá para saber cadê, o que eles vão fazer. Não apareceu. Ele carregou o irmão dele nas costas e ficou andando com ele, vagando com ele. Ele não queria, de medo de voltar para o pai dele, e ao mesmo tempo sem saber o que fazer com o corpo. Até então ninguém tinha morrido, ninguém sabe. Olha só os detalhes, como a gente aprende, né? Ou como a gente fazer no futuro, né? Aí de repente ele passou, acho que 1, 2, 3 dias, Allahu Alam, passou assim carregando o irmão dele de um lado para o outro, e arrependido também. Só que arrependido sem pedir perdão. Mesma coisa do que o Shaitan. Sem pedir perdão. Aí o que ele fez? Sentou ali, um dia ele estava sentado, ele estava desesperado, sem saber o que fazer, já estava, até o corpo já estava ficando ruim, ficando feio ficar com ele. Aí de repente ele viu dois, como é que chama? Corvos. Desceram na frente dele ali. Não tinha também, ainda não tinha assim tantos pássaros, tantas coisas assim. E ficaram brigando os dois. Parecia dois irmãos, brigando, até que um venceu o outro e matou ele. Quando matou ele, na frente dele, ele olhando ali, o outro começou a cavar, o que está vivo. Cavou, jogou o irmão dele jogou o outro pássaro dentro da cova e jogou a terra em cima dele. Ele fez: eu precisava ter visto isso para aprender o que fazer com meu irmão, né? Quer dizer, a situação que eu estou, para ter, sabe, além de matar ele, ainda deixar ele nessa situação, até naquela época eu pensava. Aí ele pegou, cavou, enterrou. Será que a gente pode imaginar nesse momento aí, toda a humanidade já aprendeu como enterrar? O que vocês acham? Não? Por quê? Porque até ali ninguém viu ele como ele enterrou. Ele viveu sozinho, ele estava sozinho. Ninguém viu ele como ele enterrou, né? Então, por enquanto, ainda ele aprendeu como enterrar aquele lá, mas ninguém mais aprendeu ainda. Aí voltamos para o Sayyidina Adam. Qabil se afastou e levou a mulher dele junto. E lógico, o Shaitan acompanhando, porque o Shaitan ele queria formar. O Adão, ele está sempre atento porque ele conviveu com o Shaitan. Se ele vier sussurrar para ele, para o Adão e para Eva, eles conhecem. Eles já vão saber que o Shaitan, porque eles conviveram bastante com ele, né? E eles sofreram as consequências dele, né? Na terra, descer para a terra. Então, se ele vier, ele não ia ter chance. O que ele fez, o Shaitan? É como a gente fala sempre aqui. Você vê um cara que está indo lá, ele beber, fazendo tudo que ele tem direito, que não tem, né? Todos os pecados, aqui hoje em dia, né? O Shaitan vai atrás dele. Ele vê o nosso irmão Muhammad aí, está vindo para a mesquita, cuidar da mesquita, rezar, não sei o quê. Aí ele larga Muhammad, não, esse daí é caso perdido, e vai atrás do outro. Não, ele vai atrás do Muhammad. Por quê? Porque o Muhammad está fazendo certo, está fazendo erro. Ele quer tirar ele disso, ele quer levar ele. O outro está perdido, já está lá, ele não quer saber dele. Se alguém alertar o outro, algum que está fazendo dawa, que está fazendo, alertar esse outro e falar para ele: por favor, se arrepende, larga disso, vem para cá, não sei o quê. Aí sim, o Shaitan volta para ele.
Quando se fala do Shaitan, a gente tem muito assunto, né? A gente consegue ter muito assunto, de tanto que ele prepara, de tanto que ele planeja. Nessa história, nesse acontecimento entre esses dois irmãos, aconteceu a divisão. Aí que aconteceu a divisão, que é até hoje, que é até o dia do juízo final. O mal e o bem. As pessoas de mal e as pessoas de bem. As pessoas do Qabil, que é o do mal, eles faziam um monte de coisa, um monte de pecado, um monte de coisa errada, mas tem uma coisa boa. Nunca cometeram incredulidade. Até então, nunca cometeram incredulidade. Nunca falaram que tinha outro Deus a não ser Deus. Eles adoravam Allah subhanahu wa ta'ala de uma forma mais fraca, acreditavam em Allah subhanahu wa ta'ala único, mas nunca cometeram esse pecado maior, né? Só que, lógico, o resto, tudo que vocês imaginam. Adivinha por quê que eles cometiam tudo isso? Voltando para o Shaitan de novo. Porque o Shaitan entrou no meio deles como um jovem. Sabe quando você vê um jovem assim, de uns 20 anos, 19 anos, 18 anos, mais ou menos assim, a gente vê ele inteligente demais, diferente dos outros, destaque. Não é aquele jovem que fica, sabe, perdido assim, quer viver as coisas mundanas, como todo mundo fala, quer viver, quer se divertir, não quer saber das coisas religiosas. E você vê destaque assim, uma criança, um jovem nessa idade, religioso, bem religioso. Aí o que você pensa? Poxa, merece respeito, né? Merece cuidar dele, sabe? Você fala com ele com respeito. Exige, ele, sabe, o comportamento dele, a religiosidade dele, a fé dele, exige de você respeito, sem querer. Isso de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala põe nele respeito. E ele era um jovem assim, parecia para todo mundo, bonito assim, de boa presença. Ele se incorporou do jeito que ele quer, ele faz. Né? Ele é igual os anjos, ele pode se transformar em pessoas. Ele se transformou em uma criança assim, um jovem assim, e começou a fazer o quê? A provocação. Aí que a gente vem para o terceiro pecado. Né? O que é o terceiro pecado? Adivinha? A música. Porque da música, ele ensinou eles, ele inventou a flauta, né? Flauta. Inventou a flauta, começou a tocar e começou a pedir para as mulheres dançar. Aí encantou a coisa, né? Modificou o negócio. Cantou bastante, né? Começaram a dançar e ele tocando e cada vez mais, e cada vez mais, cada vez mais. Lá na área do vale, onde vivia o povo do Qabil, era diversão e incredulidade e essas coisas. E na área da montanha, era religiosidade, respeito, porque o pai ainda vive, o Adão e o profeta. Eles viviam assim, cometeram tantos, enquanto os outros viviam, como falei, religiosos, tranquilos, até certo o tempo. A gente vai voltar para essa nação, a gente vai fazer de vez em quando, pegar as nossas coisas, mudar para o povo do Qabil, depois pegamos as nossas coisas e mudamos para o Adão, até então, né? Aí o Adão lá vivendo do jeito que quer e não, sabe, ficou com muita raiva do Qabil, distância dele, não teve muito contato, não teve nenhum contato mais. E foram vivendo, ele ensinando os filhos, só que tinha um filho dele que ele era destaque, né? Era diferente. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele como dádiva esse filho, depois que o Habil morreu, né? Ele gostava muito do Habil. Qualquer pai gosta, quando você vê um filho diferente, religioso, essas coisas, você gosta dele. Ele gostava do Habil por isso. E como esse menino morreu, esse filho morreu, Deus recompensou ele com outro menino chamado Shit. Shit na Bíblia é escrito como 7, né? Acho que é 7, é. Esse também, Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele em árabe, o significado de Shit se chama riba. Riba, como se fosse um presente bom. Um presente assim, para alguém assim, eu dou riba, não é presente comum, um presente, quando você fala riba, quando você dedica alguma coisa, tipo assim, eu vou fazer uma riba que eu tenho, que já é minha, não é que comprei para a pessoa, eu vou dedicar para o fulano uma casa, vamos supor, um terreno, alguma coisa assim.
eu vou fazer riba. Quer dizer, riba parecido assim, que tira do meu nome para outra pessoa. Aí, ele passava tudo as leis de Deus que ele tinha, todas as informações, só que, lógico, ele nunca, ninguém, nenhum ser humano conseguiria juntar todas as informações que o Adão tinha numa pessoa só. Lógico, todas, um monte de pessoas. E nem esse shit que é inteligente, que é religioso, tudo, não conseguiu juntar tudo que o pai dele deu para ele, ensinou para ele. A vida foi levando por 960 anos. Né? Aí, o Adão chegou a hora de carregar a bagagem e ir embora. Ele ficou doente, lógico. Doença assim da morte, já despedida, né? E quanto isso, quando ele estava assim, sei lá, delirando, ele sentiu vontade de comer dos frutos do paraíso. Né? Essa vontade, lógico, por ser um profeta mensageiro, a vontade significa que está aproximando, que vai para lá, né? Mas, ele falou na frente dos filhos dele, queria tanto comer dos frutos do paraíso. A diferença entre os frutos do paraíso, também é bom a gente entender isso, essa é a diferença. A diferença dos frutos do paraíso para cá, vamos supor, se eu falar maçã, laranja, etc., uva e essas coisas, a diferença das frutas de lá, você pode deixar sem geladeira, sem nada, por anos e anos não apodrece, não estraga. E o sabor não tem nem comparação. Espero que todo mundo experimente, inshallah. Aí, ele desejou assim de tanto, né, do gosto, já experimentou, ele sabe como é que é, né? Aí, os filhos dele, lógico, eles achavam que o paraíso é atrás da montanha, ali pertinho. Vamos lá buscar, qual é o problema? Quer frutos do paraíso? Vamos lá buscar. Aí eles foram andando. Eles andando assim, de repente encontram um grupo de homens vindo. Eles estranharam, né? Estranharam, mas não falaram nada. Homens, eles sabem pela religião, pelo pai deles, eles sabem que não existe homens na terra. De onde vieram isso? Acho que já estamos no paraíso. Andamos tanto, acho que já estamos no paraíso. Aí eles falaram, os anjos falaram para eles, são anjos, esses grupos, em formato de gente carregando coisas. Aonde vocês vão? Aí eles contaram a história, né? Eles falaram, quem sabe eles ensinam a gente o caminho para chegar no paraíso, né? Como é que faz? Aí eles falaram para ele, o nosso pai já está velhinho, está na cama da morte, né? Já está nas últimas. E teve um desejo, a gente queria realizar esse desejo. E qual que é o desejo dele? Os anjos sabiam, lógico. Aí eles falaram para eles, é frutos do paraíso. Sabe onde fica o paraíso? É frutos do paraíso. Eles falaram, a gente sabe sim, mas não precisa não, volta. Como não precisa? Seu pai não vai precisar mais. Já está nas últimas, nem vai dar tempo de experimentar. Pode voltar. Aí voltaram. Né? Eles estranharam, porque não são normais, não são gente normal. Vieram. Chegaram na casa deles e realmente o pai já estava delirando. Quem viu os anjos chegando? A Eva. Quando a Eva viu os anjos, ela conhece, ela sabe. Não que ele estava no jeito deles do paraíso, mas, subhanallah, quem convive sabe, né? Ela sabia. Quando ela viu que anjos e o jeito deles estava vindo, ela correu e abraçou Adão. Ela sabia que ia morrer. Veio, dentre eles tem um anjo da morte, lógico. Correu. Aí ele falou, Ilaki anni, se afasta de mim. Uma das maiores culpas sua por eu estar aqui nessa terra aqui. Agora você não quer que eu vou? Agora você não quer? Dá licença, deixa eu... abre o caminho, ele falou para ela, abre o caminho entre mim e os anjos de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele já viu eles, já sabia também. Só que subhanallah, arrepiante, Allah, ninguém aceita isso. Ninguém, até ele que sabia, que viu, que eles chegaram até ele, e a hora chegou, mas ele... É difícil a alma sair, e o que você vai encontrar depois, isso que nos assusta, né? A nossa fase, eu como falei, acho que falei da outra vez, a criança está no útero da mãe, né? Encurvada, comendo do umbigo, né? Não sente sabor nenhum. Aquela vida no meio da água, e sujeira e tudo, mesmo assim, me deixa aqui.
Deixa sossegado, não mexe comigo aqui. Eu estou bem aqui, né? Aí, mas não, você vai vir para um lugar melhor, comida melhor. Não quero saber. Deixa aqui. Mas espera aí, essa fase melhor, aqui, não sei o quê. Não conheço. Quero saber. Aqui eu conheço, estou tranquilo aqui, ó. Estou tranquilo. Como tranquilo, encurvado, tudo. Estou tranquilo, deixa aqui. E aí ele vem para essa terra. Quando ele vem, primeira coisa, o que ele faz? Primeiro passo, o que ele faz? Chora. Ele chora porque as pessoas pensam que ele chora porque bate na bunda dele para chorar. Mas não é, chora porque ele veio, ele não queria isso, ele quer ficar sossegado. Que mundo é esse? Né? Não estou conseguindo me localizar aqui, está aberto, tudo aberto aí, não é por aí que eu queria. Né? E a mesma coisa a nossa fase daqui para outra vida. Né? Se a pessoa for religiosa, por mais que seja até religiosa, ela tem medo ainda. Tem medo da surpresa que vai ter. Tudo bem, eu desejo, eu faço, eu quero, sabe, o meu sonho é encontrar, ir para o paraíso, e faço tudo para isso. Mas será que eu vou? Subhanallah. Só Allah sabe. Por isso a gente ainda tem mais medo, né? Porque não sabe o que vai encontrar. Aí, quando chegaram assim, ele ficou com medo. Mesmo assim, ele falou para a mulher dele, afasta, mas ele ficou com medo. Ele falou, espera aí, que bagunça é essa? Espera aí, vamos acertar os ponteiros aqui. Cada mensageiro sabe quantos anos ele vive, cada um. E eles avisam ele, os anjos quando vêm também, pedem licença. Não vai tirando a alma como a gente aqui. Né? Eles avisam ele. Aí ele falou, espera aí, eu não tenho 1000 anos? Sim. Eu não vivi 960 anos? Sim. Então, não falta 40? Aí eles falam para ele, você esqueceu? Esqueceu que você doou esses 40 para o seu filho Davi? Lá no paraíso, na hora que ele viu o filho dele lá brilhando, ele falou, quem é esse? E Allah subhanahu wa ta'ala, quem é esse filho que é especial? Ele falou, Davi. Um dos seus filhos nos fins dos tempos chama Davi, Daúd. Mas por que ele tem esse filho? É profeta, de muita fé. De muita fé. Davi diz que o jejum dele era diferente de todos. O jejum, a vida inteira, um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. A vida inteira. Aí ele falou assim, quanto tempo ele tem de vida, ya Allah? Ele falou, 60 anos. Ele viverá 60 anos. Ele falou, então dá da minha vida para ele 40 anos. Tá bom. Ele falou, esqueceu? Aí o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que nesse momento, ele fala assim para o Sayyidina Adam, ele fala assim, subhanallah, ele esqueceu o que fez e a nação dele se tornou esquecida. Por isso chama Insan. Insan, no árabe, significa nisyan, esquecimento. O nome dele é assim, né? E negou aquilo no momento e todos os seres humanos negam, sabe? Quantos e quantos pecados a gente comenta assim, e no dia que for julgado, peraí, eu não fiz, como não fez? Você fez, tem testemunha. Não fiz, às vezes sem querer, não fiz, nega. Tem muitos, sabe? Todas as coisas que o gênero dele assim, fez e aconteceu com ele transmitiu para os seres humanos, para todos os seus filhos, para toda a humanidade. Né? Todos nós temos, né, sempre uma cópia do nosso pai. Enfim, tiraram a alma dele, morreu, Sayyidina Adam alayhi salam, e quem se encarregou daí em diante de ser profeta, de ser mensageiro e de dirigir essa nação boa, foi o filho dele, Shit. Depois que morreu, tiraram a alma e tudo, mostraram para eles, né, lavaram ele, como a gente faz, como os muçulmanos fazem, lavaram o corpo dele, né, e enrolaram ele com aquele kafan, o pano branco, que a gente também faz isso quando morre uma pessoa, né? E estava tudo com eles vieram já com eles, com essas coisas do paraíso. Tahnit também, fizeram tahnit. Tahnit significa o perfumar, essas coisas, o corpo, preparar o corpo. Prepararam, cavaram, mostrando para todos, né, o que ele estava fazendo, e falou para eles, essa sunna de vocês, da morte até o dia de juízo. É assim que vocês têm que fazer com os seus mortos. Aí sim, a partir daí, todo mundo aprendeu o que deve fazer certinho. Quer dizer, quando enterraram e aprenderam e acabou, o Shit assumiu o comando, né?
começou a tocar, se ensinar eles religião e tudo, e começou a ouvir de Allah subhanahu wa ta'ala as mensagens para ele, porque era realmente esse era o mensageiro e o profeta de Deus, né? O Shit. Esse é confirmado, não como um Adam que ainda se tem dúvida. Veio as mensagens de Deus e começou, disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para a terra 104 mensagens. 104, ele fala suhuf, mas mensagens. O que é mensagens? Tipo o Coran, que veio para os muçulmanos, última mensagem, é uma mensagem. Os livros que vieram para o Sayyidina Ibrahim, os livros que vieram para o Sayyidina Musa, os livros que vieram para o Daud, né, Davi, que são os salmos que a gente fala, que se fala os salmos, isso, cada um deles é uma mensagem, né? E todos, no final, se juntam num livro só, que seria hoje o Alcorão. Mas só que os versículos que foram revelados pelo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam são mensagem, também uma mensagem, não é considerada. E a última, no caso. Veio as mensagens dos 104 mensagens, veio 50, metade, praticamente, brochito. 50. Por que veio 50? Porque era o início ainda. Estava tudo começando, ainda ninguém sabia nada. Não tinha leis. Como falei, tipo assim, o que vem depois dele veio o Nuh, não é? Aí ele carregou as mensagens que o Shit, o Adão, veio num livro, juntou também com a mensagem dele. Aí veio Moisés, veio Abraão, veio todos se juntam. E no final juntaram todos, o Evangelho e tudo, juntaram no Alcorão. Ninguém veio e largava outro, vamos supor. Veio o Isa, Sayyidina al-Masih, né? O Cristo. Veio Cristo, vamos cancelar as mensagens do Moisés, não precisa mais dela. Não. Incluiu dentro das mensagens dele. E quando veio o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, também incluiu as mensagens de todos os outros mensageiros, e do Isa, e do Musa, e de todos, e incluiu dentro do Alcorão, né? Então se tornou todos uma mensagem só, um livro só. Por isso que é o selo dos mensageiros, e por isso acabou, não tem mais mensagem, é o último, agora até o dia do juízo final. Essa é a mensagem do Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nessa, uma das primeiras leis que o Shit lançou, ele já sabia o que está acontecendo lá embaixo. E a música, para vocês terem ideia, a música era um pouca distância, não era muito. Lá embaixo houve muita também assassinato, matança, que começaram a fazer igual o pai deles, Qabil, fazia, né? Eles matavam dentre eles por assim, que nem aqui, vamos supor, nos bares, estão bebendo lá, porque é farra, né? Tudo que é farra, tudo que é esses problemas errados, gira coisas erradas, traz coisas erradas mais, né? Eles estão vivendo naquela vida bagunçada, lógico que vai ter matança, vai ter assassinato, né? E todas as pessoas passageiras que passavam por eles, de outro lado das montanhas, no caso, passavam por eles, também eles matavam. Matava, todo dentro para eles, se tornou normal aquilo. Aí o Shit lançou uma lei que é uma das primeiras leis dele, proibido e até pecado se relacionar com o povo de baixo. Não se deve descer lá embaixo, não se deve comprar e vender para eles, não se deve fazer nada, sabe, nenhum tipo de relacionamento com eles, porque é o povo do pecado, o povo do erro. Então não se mistura lá, nem inventa desculpa, porque pode ter problema. Lógico, todo mundo obedeceu, né? Mas aos poucos começaram a escutar a música. A música começou a encantar, de longe, porque tem pastores de ovelhas, né, que ia lá embaixo, chegava perto, escutava, e trazia notícias para quem? Para o povo lá em cima, para os homens, né? Aí, aos poucos, ele se aproximava. Primeiro, olha como é que o Shaitan começa a zonzar. Ele começou já a trabalhar lá em cima. Quando o Adão morreu, antes de passar, quando o Adão morreu, ela chorou tanto, a Eva chorou tanto, sabe, ficou triste tanto, que disse que 1 ano exato depois dele ela morreu também. Quando ambos morreu, o Shaitan começou a mandar os seus soldados lá em cima também, né? Aí zonzava, né? Lá, dá uma olhadinha lá, ó, ali pertinho, não precisa chegar perto. Não tem nenhum pecado. Além do mais, o Shit está lá em cima, não está vendo. Ele né? Ficava em dúvida, vai, não sei o quê, mas no final ia. Mas ia primeiro olhar. Vocês veem como é que é o pecado, começa o Shaitan, né? Começa, você não vai fazer nada, apenas dá uma olhadinha ali. Aí daqui a pouco dá uma olhadinha,
Se você chegar até lá, qual é o problema? Não vai acontecer nada. Você é forte, você tem... Eu estou vendo que você tem um gênero forte, você é religioso. Ninguém vai te afetar. Vai lá, não esquenta a cabeça. Ninguém vai mexer com você, não. Aí chega lá perto, ele fica todo cheio. Ninguém chega perto de mim, ninguém consegue. Aí chega perto, daqui a pouco, e aos poucos, o Shaitan começou a ver que aquela dança, e aquela música só, não estava resolvendo muito. Estava resolvendo muito para quê? Para o povo de cima. Ele queria algo mais forte. Está dançando um pouco assim, tem mulher, mas coberta assim, não vai resolver, assim não está normal não. Vamos começar a mexer um pouco. Aí começou, igualzinho os estilistas de hoje em dia, certo? Estilistas começam a tirar um negócio dali, um negócio daqui, né? Não tem problema. Isso ainda fala assim, quando acontecem os crimes, quando acontecem as coisas por causa de conflitos de mulher, eles falam assim, essa é a cabeça dos homens que é doente. Cabeça dos homens que é doente não aguenta. Você coloca, como diz assim, você coloca o queijo ali, coloca o gato do lado e fala para ele, não toca. Chega perto. Ele está morrendo de fome e fala para ele, não chega perto. Vira as costas, ele vai atacar. Né? É a mesma coisa, o homem. Não, o homem é forte. Se ele atacar porque é doente. E assim o Shaitan fez lá. Começou a mexer, detalhes, enfeitar a roupa. Hoje, para quem sabe, né, para quem do Oriente sabe, as roupas de bailarinas, assim, dança do ventre, né? Quanto que é enfeitada, quanto que brilha, e quanto que não sei o quê, né? Todo mundo sabe. E é assim que fez o Shaitan, começou a enfeitar, e deixar cada vez mais pelado. Os homens lá, eles acharam que é outro mundo, esse mundo não é nosso, não. Do jeito que a gente vive lá, viu? As mulheres cobertas até a cabeça, não sei o que é isso, aqui é melhor. Aí começaram a se infiltrar, e quando começou a ter mais perto e mais relacionamento, e chegou até o finalmente, acabou, eles não querem nem saber de voltar mais para cima. Qual é o problema? Aqui é vida e lá é vida. Para que eu vou ficar lá, aquele cara lá, o chato lá, ficar falando para mim, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, e ainda me dá bronca quando eu desço aqui, quando subo, volto lá e não sei o quê. Para quê? Aqui, ó, vive aqui mesmo. Aí fica lá em cima, aí ficaram lá embaixo. Maior parte, tanto é que a parte de minoria assim, enfraqueceu bastante a parte de cima. Enfraqueceu, porque a maior parte dos homens desceu lá embaixo. Mais fácil, a vida é mais fácil, né? Aí, com esses acontecimentos assim, o Shit triste, ensinando, né, as funções, fazendo o que pode para salvar a humanidade, né? Não deu tempo de conseguir resolver tudo isso, né? Quando viu que o desânimo e a situação, né, que ele passou tanto, causou nele assim uma queda. Lógico que não é queda, assim, doença, essas coisas, mas aí morreu. Depois disso, morreu. Ele, lógico, naquela época ainda havia assim, possibilidade, não que a herança, mas ele era o único, a família única, então já entregou para uma pessoa mais ainda preparada, um dos filhos dele, mas um filho que é de quinta geração, mais ou menos, de quinta geração, chama Idris. Esse é o terceiro mensageiro de Deus que veio para a terra. Aí ele começou a passar a informação para ele, lógico, passou para ele antes de morrer. Morreu o Shit e o Idris assumiu, só que o Idris tem outra função. Ele era altíssimo, ainda, imagina falar altíssimo quando se fala de 60 metros de altura, né? E dizem que 60 metros das medidas deles naquela época, imagina o cara de 60 metros e o braço dele quanto? Para medir, porque eles falam a forma de medir, não existia treina, eles faziam pelo zirá daqui, ó, que é onde dá 1 metro, né? Eles falavam zirá, não 60 zirá. 60 zirá, a maior parte dos sábios fala que é da época dele, do tamanho dele, né? Então, se a gente for calcular, mais ou menos uns 120, 130 metros, né? Tem mais. É um prédio, um dos prédios, né? Aí o Idris era um pouco o destaque, um pouco mais forte. Diz que era alto, forte, assim, e não é forte assim que nem a gente aqui, barrigudo.
Diz que é bem, detalhou, a história detalhou ele, que era bem, sabe, corpo bem definido, como se diz hoje em dia, bem definido, assim, bem arrumado, só que ele tinha tudo, beleza, força física, o corpo, tudo, mas tinha uma timidez fantástica. Diz que ele andava, só olhava para o chão, não olhava para os lados. Hoje em dia, se tem uma pessoa tímida e ficar olhando para o chão, o que todo mundo fala? Levanta essa cabeça, rapaz, postura, levanta, olha para o lado, olha para o outro, assim, sabe? Vai encarando o mundo aí que te vem em volta, que tudo que tem de errado, vai olhando aí, né? A pessoa que tem timidez, a pessoa que tem respeito pelos próximos, vamos por ver alguma coisa errada, até errada, não só em linguagem de ver mulher ou alguma coisa, não, ver coisa errada, vamos supor, eu sem querer cometi algo errado, se a pessoa decente, ela desvia um pouco para não, sabe, para não escandalizar a vida dessa pessoa, deixa, encobre, né? Diz que se você encobrir algum defeito, algum erro do seu irmão aqui na terra, Allah subhanahu wa ta'ala encobre seus erros no dia do juízo final, né? Então encobre, passa por isso, não deixa tanto assim. Ele era desse tipo de pessoa, ele era sabe tudo, só pensava nas coisas de Allah subhanahu wa ta'ala e ele olhava para o chão, né? E foi o primeiro homem de tantos erros, de tantas coisas, e começou os ataques, já que são maioria lá embaixo, começou os ataques para cima, começaram a fazer ataques para cima, e os homens lá em cima, como eram religiosos, eles lá embaixo, lá em cima, eles praticamente não se defendiam, né? Foi o primeiro homem a preparar o jihad, o Idris, foi o primeiro homem a preparar o jihad. A história dele, ela não é muito assim, muito detalhada e muito longa, porque não teve muitas passagens, teve alguma coisa. Diz que o primeiro homem que ensinou a escrever a caneta. للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شدا أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد.